Isaías 46. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão bom. Tão bom, tão bom. Aleluia. Isaías 46, verso 9. A partir do verso 9, a palavra do Senhor diz assim: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, eu revelo coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Você pode dar glória a Deus por isso? O conselho de Deus permanecerá de pé e Ele executará toda a sua vontade. O Senhor colocou no meu coração falar nessa noite sobre a soberania de Deus. E eu espero que isso traga um conforto, um bálsamo, um encorajamento e uma paz ao seu coração nessa noite. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor pelo pão da palavra. Obrigada, Senhor, pelo pão da presença. Obrigada, Senhor, pela tua vida que está entronizada acima de tudo e acima de todos. Pelo teu trono que é sempre eterno. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade, que é de geração em geração. E porque tu estando conosco, nós não temeremos mal algum. Aleluia. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos esvaziamos de tudo que nos preocupa, de tudo que nos toma o coração, e nós damos ao Senhor liberdade. Entronizamos a Ti, Jesus, a Ti, Espírito Santo, a Ti, Pai eterno, sobre essa igreja, sobre as nossas mentes e corações, e dizemos, Senhor, fala, nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero falar com você que nenhuma criatura no mundo poderá jamais frustrar os planos que Deus tem a nosso respeito. Os planos de Deus, disse Jó, não podem ser frustrados, nenhum deles. As Escrituras nos ensinam que Deus é absolutamente soberano. Absolutamente maior do que qualquer projeto humano. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei absoluto sobre tudo. A Ele pertence poder, autoridade, domínio e força. E Ele faz o que lhe agrada em cima nos céus e aqui embaixo na terra. A soberania de Deus revela que toda criatura está submetida tanto à vontade quanto ao poder do Senhor. E a gente não consegue imaginar um Deus que é governante sobre tudo, cuja governança é frustrada pelo entendimento humano. Não existe a menor possibilidade de Deus ser derrotado pelos planos do homem. Não existe a menor possibilidade de Deus se render a projetos que são falíveis, porque Ele governa sobre todos. A vontade dele, diz o texto de Isaías, ela permanecerá de pé e ele a executará plenamente. Eu quero que você passeie comigo hoje nas Escrituras. E eu vou pedir para a Jaque ser rápida comigo hoje. Amém, Jaque? Salmos 22, verso 28. A palavra do Senhor revela algo sobre nós. Irmãos, o entendimento da soberania de Deus traz ao nosso coração confiança de que Deus sabe o que faz, e sabe como faz, e sabe quando faz, e por isso o que Ele faz não nos causa mal. Amém? A palavra do Senhor diz no Salmo 22, verso 28, porque do Senhor é o reino. Diga, o reino é do Senhor. Mas olha que tremendo, o texto termina dizendo, é Ele quem governa. O Brasil é nação do Senhor? Então é o Senhor quem governa. A África é o Senhor quem governa. Os Estados Unidos é o Senhor quem governa. A Oceania é o Senhor quem governa. A Austrália é o Senhor quem governa. A América do Sul, a América do Norte, a América Central. O Senhor governa sobre as nações da terra. Aleluia.
O Salmo 45, verso 6, a palavra do Senhor diz: o teu trono, ó Deus, diga trono. Trono fala de governo, fala de soberania, fala de exercício de autoridade, fala de, não império, mas de reino. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Preste atenção, o governo de Deus não deixa de existir, porque uma eleição não acontece como a gente gostaria. O trono de Deus não deixa de existir, porque as coisas não são feitas conforme a nossa vontade. O trono de Deus é para sempre. E a palavra do Senhor diz: cetro de justiça é o cetro do teu reino. Irmãos, tem um governo que não passa, tem um trono que não se abala, e Deus está assentado sobre esse trono, governando todas as nações, governando a minha e a sua história, governando a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa. E Ele tem um cetro de justiça e equidade, e o governo dele jamais terá fim. Quando o profeta Isaías tem a visão daquele menino que haveria de vir sobre o mundo, ele teve a visão de um governo que se aumentaria, de um governo que cresceria e cujo domínio não teria fim. Esse é o governo do Cristo. Ele não terá fim, meu irmão. Eu quero que você abra sua Bíblia também em Salmos 2, versos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim, preste atenção nessa verdade. Porque se enfurecem as nações, e porque os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. Aleluia. Verso 4. Mas aquele que habita nos céus dá risada e zomba deles. Aqueles que se levantam contra o governo do Altíssimo, Deus não fica do céu dizendo: ai, meu Deus. Não. Ele olha e diz: ai, eles não sabem o que fazem. O governo está nas mãos do Altíssimo. Ele ri e ele zomba deles. As nações podem se enfurecer, os governos podem se levantar, mas Deus do alto dos céus olha, ri e zomba das nações, porque o trono jamais será abalado. O fato de Deus ser soberano estabelece um único entendimento: é que os seus decretos e propósitos permanecem inalterados, porque a palavra está firmada no céu. A palavra do Senhor não vem da terra para o céu, ela vem do céu para a terra. Decreto que vem do céu para a terra se cumpre no tempo da promessa. É impossível imaginar que esse Deus possa ser frustrado por qualquer um homem que se levanta. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, verso 11. Leia comigo esse texto. Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, não é uma coisa e outra coisa não. O texto diz que todas as coisas Deus opera segundo o conselho da sua vontade. Nada foge do conselho da vontade de Deus. E é interessante, porque o salmista vai dizer em Salmos 33, verso 11. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: mas pastora, para que tanto texto? Porque às vezes o desconhecimento de verdades espirituais nos levam a viver uma vida de ansiedade, uma vida de medo, uma vida de aflição. Eu vi muito crente nesses dias que não dormiu, pensando: meu Deus, mas e se o meu candidato não ganhar? Se ele não ganhar, tenha uma certeza, não vai ser ele que vai governar, porque ele não é soberano. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Quem ganhar não vai ser governador, vai ser governado. Quem ganhar não vai ser soberano, porque soberano só há um, que é Deus. Então por que você fica com medo? Nós temos o Senhor conosco. E o Salmo 33, 11 diz: o plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração duram por 10 anos, é isso? Dura por um mês, é isso?
dura por todas as gerações. O que Deus quiser fazer sobre essa terra, Ele vai fazer geração após geração, ano após ano, e Ele cumprirá toda a sua vontade na minha e na sua história. Não tenha medo. Conosco está o Senhor, que é um braço forte e poderoso. Conosco está aquele que nos sustenta. A palavra do Senhor diz, Isaías 46, volte lá por favor, Jaque. No verso 8, quando nós começamos a ler, é um texto que fala sobre a queda do Império Babilônico. Mas para o povo de Israel, falar sobre a queda do Império Babilônico era algo impossível. Porque eles eram um império muito poderoso, que levaram cativo o povo de Judá para a Babilônia, através de 4 grandes deportações. Levaram primeiro os nobres, levaram os reis, depois foram levando aqueles que eram trabalhadores, até levarem os mais pobres. E deixaram apenas poucos em Israel. E de repente o profeta Isaías se levanta dizendo, olha, Deus manda dizer para o povo dele, que ele vai quebrar o jugo opressor da Babilônia. E aí o povo olha para aquela situação e diz, como é que isso vai acontecer? Mas o verso 10 diz, eu digo a vocês, o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. E é interessante porque o verso 11, Deus começa a mostrar como Ele ia fazer a vontade dEle acontecer. Ele diz assim, no verso 11 do capítulo 46 de Isaías, eu vou chamar uma ave de rapina, uma ave de rapina lá do Oriente, de uma terra longínqua, virá um homem do meu conselho. Eu o disse e também cumprirei. Eu fui quem fiz esse plano. Eu o executarei. E o povo ficou sem entender. Quem vai ser esse homem? Que vai vir do Oriente. E que vai nos ajudar. Talvez aquele povo de Deus pensou, vai ser um príncipe de Israel. Talvez aquele povo pensou, vai ser um homem de Deus, um profeta. Mas a Bíblia diz que Deus revela quem era aquele homem. Capítulo 41, corra comigo para Isaías 41. Verso 2, a palavra do Senhor diz, quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele transforma em pó, e com seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que ele nunca havia passado. Ele está falando de um homem que nunca imaginou que viveria esse propósito. Ele está falando, corra comigo para Isaías 44, verso 28, do mesmo homem. A Bíblia diz o seguinte, eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo que me agrada. Aí você olha para mim e fala, pastora, está vendo? Era um pastor. Não, Ciro era o rei da Pérsia. Um homem que não conhecia o povo de Deus. Mas Deus tinha determinado no seu conselho e na sua vontade que ele levantaria um homem do Oriente, um ave de rapina, alguém muito improvável, que não era esperado, não era do povo de Deus, mas que seria levantado para executar todo o propósito do Senhor. Sabe, irmãos, Deus faz como Ele quer, quando Ele quer e através de quem Ele quiser. Nós temos visto o quanto Deus está trabalhando na igreja nesses últimos meses. Quantas igrejas que estavam inertes da oração, sem orar, sem buscar, sem jejuar, que clamor Deus levantou. Há anos atrás a igreja nem sequer se envolvia com questões políticas. E hoje a igreja está desperta, clamando, buscando, orando. Mas a nossa confiança, meu irmão, não pode estar num voto que nós fizemos. Porque ainda que esse resultado, que falta muito pouco para ele sair, já apurou quase 70%, eu acho. 90%. Ixi, tem alguém aí vendo o celular, né? Olha para você ver, Rai, 94%, não é? Quem está na frente, então já fala logo de uma vez. Pois é, você está vendo por que Deus manda a gente falar que Ele é soberano? Ainda que não seja o que a gente espera, Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele continua no trono. Quando eu orei, eu falei, meu Deus, eu falei para o meu filho, filho, eu sinto que o Lula vai ganhar. E Deus me falou que é para eu falar para a igreja que Ele continua no trono.
sendo soberano. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você que o trono não saiu das mãos do Senhor. Ele continua soberano, e o Senhor falava comigo: diga para a igreja não ter medo, porque eu estarei com ela. Irmãos, preste atenção. Deus é tão soberano nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Ele cuida dos pardais, Ele veste os pardais, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Inclusive, Ele sabe como lidar com aquele que tem medo das decisões de uma eleição. A palavra do Senhor diz em Daniel, capítulo 2, verso 21. Se você puder colocar, Jaque. A palavra do Senhor diz assim: é Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. É Deus quem remove reis e estabelece reis. Não é homem que faz. Mas, pastora, votaram errado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor diz em Daniel 4:17. Preste atenção nessa palavra. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta é a ordem. Essa ordem é por mandado dos santos, para que aqueles que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá o reino a quem Ele quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Não perca a sua confiança naquele que executa o conselho da sua vontade de maneira perfeita. Porque Deus permite, Ele tem os seus motivos. E eu tenho um discernimento sobre esse tempo. Já compartilhei em casa com a minha família. Eu sei o que Deus vai fazer na igreja nesse tempo difícil. Nós vamos viver dias de avivamento tão aguardados, e a glória de Deus crescerá de tal maneira que nós nunca imaginaremos o que Deus vai fazer por meio de dias difíceis. Todos os dias difíceis que a igreja enfrentou foram dias de glória. Foram dias de crescimento, foram dias de colheita, foram dias de milagres, foram dias de grande profusão do Espírito. E tem uma glória que está sendo liberada sobre a igreja. Por isso que nós dizíamos quinta-feira, irmãos, nós não estamos fazendo esse culto por causa das eleições. Nós queremos o avivamento. Por isso que nós cantamos canções de avivamento. Porque eu creio, irmãos, que o avivamento vai chegar sobre a igreja. E o avivamento nunca chegou num tempo fácil. Se você estuda a história da igreja, você vai ver que foram nos dias mais difíceis, de maior corrupção, de maior promiscuidade, de maior engano, furto, roubo, mentira, pecado, que Deus derramou a sua glória. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Você não é como aqueles que estão lá fora, achando que se o seu presidente não ganhar, você vai perder as suas contas, você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua casa. Não! Você tem um Deus que dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não ponha a sua confiança nem nas riquezas, nem nos homens. Ponha a sua confiança em Deus. Em Deus. Sabe, meu irmão, essa palavra nos leva a uma certeza. O próximo presidente continuará debaixo do controle do Altíssimo. O trono e o domínio e o poder continuarão nas mãos do soberano Deus. Mas existe um confronto da soberania de Deus conosco. Porque muitas vezes, e eu escrevi isso aqui, porque eu sabia o que ia acontecer. E eu falei com meu filho, filho, sinto que não vai ser como a igreja espera. Falei ontem com a pastora lá em Matozinhos. Eu falei, pastora, como é que está o seu coração? Ela falou, em paz. Ela disse assim, estranhamente em paz. E eu disse, o meu também, pastora. Tem algo estranho que vai acontecer amanhã. E eu escrevi aqui, muitas vezes, a soberania de Deus vai nos levar a momentos de confronto. Porque algumas vezes a sua vontade soberana não vai nos agradar. Diante disso, nós temos duas escolhas. A primeira, nós vamos endurecer a cerviz e resistir à soberania dele. Ou
vamos nos afastar dos nossos questionamentos e nos render à soberania absoluta do alto, sabendo que o plano dele é melhor. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aquele que dantes os escolheu também os predestinou para serem conforme a sua imagem. Todas as coisas não quer dizer uma coisa ou outra, quer dizer uma eleição que se ganha ou uma eleição que se perde. Todas as coisas é quando a gente tem o que quer e quando a gente não tem o que quer. Todas as coisas é quando eu tenho a minha vontade ou quando ela não é satisfeita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, meu irmão, a maior prova da soberania de Deus foi quando as nações e os povos da terra executaram o pior mal que eles já poderiam ter feito. Eles assassinaram o Filho de Deus. Naquele momento, para os seguidores de Cristo, parecia que tudo tinha saído do controle. Para aqueles que amavam a Jesus, que estavam com Ele, tudo parecia perdido. Ei, mas para o céu, tudo continuava debaixo do controle absoluto de Deus. Porque Deus quis que fosse assim. E o que parecia pura perda, na verdade, se transformou no grande triunfo da igreja, a vitória da cruz. Não tenha medo quando parece que tudo vai mal. Deus transforma a maldição em bênção. A Bíblia vai dizer, leia comigo, Isaías 53, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo ou esmagá-lo, fazendo-o sofrer ou enfermar. Porque quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Não foram homens maus que prenderam Jesus na cruz. Foi a vontade do Senhor que haveria de prosperar por meio daquilo que parecia uma grande derrota e se tornou a vitória de toda a igreja. Atos, capítulo 4, verso 28 e 29. A palavra do Senhor diz assim: porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você entende? Não foram eles que executaram a Jesus. Não foram homens ímpios que não se renderam e que não colocaram aquele homem que nós queríamos no trono do Brasil. Existe um propósito eterno do coração de Deus. Por isso, nós precisamos confiar que Deus fará da grande história, ou de cada uma das nossas histórias, o que Ele quiser e já predeterminou no seu coração. A Bíblia vai dizer no Salmo 115, verso 3, o nosso Deus, Ele está no céu, diga no céu. Ele faz tudo o que lhe agrada, tudo o que lhe apraz, toda a sua vontade. Ei, meu irmão, hoje o Senhor não dormiu, porque o Salmo 121 vai dizer que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Hoje o Senhor não voltou as costas para o Brasil, porque o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Você pode sair daqui hoje dizendo: a igreja foi omissa, a igreja não fez o que deveria, a igreja não se posicionou. Ou você pode reconhecer que existe um governo maior do que o dos homens. Mas eu estou com medo, pastora. O medo faz parte. Mas o verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. Mas, pastora, e se a gente se transformar numa Venezuela? O verdadeiro amor lançará fora todo medo. Mas e se a igreja fechar as portas? A gente começa a se reunir nas casas. Mas a gente não vai deixar de ser igreja. A gente não vai deixar de crescer e de expandir o reino. Toda perseguição vem para nos tirar da zona de conforto. Eu costumo dizer o que o pastor João sempre diz:
A igreja que não cumpre Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a terra, né? Toda Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem não vive Atos 1:8, não sai da sua zona de conforto, vai ter que viver Atos 8:1. Pastor, o que é que tem Atos 8:1? Abra comigo aí, Jaque, por favor. Quem não vive Atos 1:8, vai ter que viver Atos 8:1. A igreja recebeu o direcionamento que tinha que sair. Você acha que a igreja saiu? Não. Continuou acastelada. E aí veio Atos 8:1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. É aquela palavra que ninguém diz amém, não é? Mas Deus muitas vezes vai sacudir a igreja. Porque eu vi muita gente, irmãos, esperando a vitória das mãos de homens. Eu vi gente, até falei na reunião da ordem dos pastores, eu falei, irmão, teve pastor que não dormiu depois do primeiro turno. Misericórdia, irmão. Não dormiu por causa de uma eleição. O meu Deus nem dorme, nem cochila, então eu posso deitar em paz e segurança. Porque Ele me faz habitar seguro. Agora, se isso vier sobre nós, irmãos, você é uma igreja que vai estar sendo preparada para viver dias difíceis. Mas uma coisa nós não vamos fazer, é abrir mão da presença do Senhor. Na terça-feira, quando eu estava orando, o pastor João me chamou e disse, amor, domingo você não vai estar pregando em nenhum lugar, você prega domingo lá na igreja? Eu falei, prego. E ele falou, amém. E eu disse, eu chamei o Dani, foi você ou foi o seu pai? Não sei, eu chamei e falei, Deus falou comigo, que eu preciso falar sobre soberania de Deus. E eu falei, mas Deus, sobre soberania, no domingo, era para a gente estar, ó. E Deus falou, entenda isso, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus guarda o seu coração. Você poderia estar num lugar onde a palavra seria uma farsa. Mas Deus sempre honra os seus profetas. E eu estou aqui para dizer para você, não foi do jeito que você queria, mas foi do jeito que Deus queria. Porque se nós não acreditarmos nisso, é melhor a gente dar as costas para Deus e acreditar em qualquer outra coisa, que não a sua palavra. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos tirar um tempo de oração agora. Porque eu sei que muitos ficaram tristes, muitos ficaram abalados. Mas eu quero... O Ivan está dizendo ali que já terminou, né, Ivan? 97%. E nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar aquela canção, Não Seremos Abalados. Aliás, pode ser Os Reinos Se Abalam. Pode ser? Pode ser essa, então. Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar. Pastor, eu não estou com vontade de orar, eu estou tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste. Talvez você possa estar tão triste, tão triste, tão triste, porque você colocou o foco no lugar errado. Se você tivesse colocado foco em Deus e não em homens, você estaria com seu coração em paz. Porque Deus faz tudo o que lhe apraz. A vontade do Senhor se cumpre. O conselho da sua vontade permanece de pé. Ele governa sobre os reinos das nações. O trono dele se estabelece acima de tudo e de todos. Então você vai dizer ao Senhor, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Tira, Senhor, essa angústia, esse medo, porque o Senhor já sabia. Ele vive, irmãos, num tempo que é eterno. Ele já viu o dia de hoje. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabe de todas as coisas. Ele é inabalável. Levante suas mãos. Deus, com mãos levantadas na tua presença, a gente quer dizer ao Senhor que a nossa confiança jamais estará em homens. A nossa confiança está no Senhor, que é inabalável. Na tua soberania nós descansamos. Sabemos que o Senhor fará algo extraordinário no meio da igreja. E nós precisamos, Senhor, confiar e descansar. E faremos parte desse propósito que é maior, muito maior do que uma eleição. Propósito de transformação, de mudança, de aquecimento de corações, de restauração de famílias, de vidas.
Rabassurianda, rabaxerecanda, labassou, recanda, labassorianda, labaxê. É, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Irmãos, eu me lembrei de uma coisa. Em julho desse ano, tá aqui meu esposo que não me deixa mentir. Em julho desse ano, nós tivemos toda aquela problemática com o Daniel. E quando ele chegou em casa, ele falou assim com a gente: Deus me fala que o Lula vai ganhar. Não foi assim, Mateus? Você estava lá, não foi? Você foi assim, né, Duda? E a gente ficou olhando para ele e falou: vai ganhar. Eu falei: tá amarrado, Dani. Tá amarrado. Ele falou: Deus falou. Ele vai ganhar. E ele falou assim: mamãe, a gente precisa preparar a igreja. E ele veio com um encargo sobre o martírio. Vocês sabem disso, né? Ele só falava disso todos os dias. Meu Deus. Passados alguns meses, irmãos, começou a vir no coração dele aquela dúvida: Senhor, a gente tem que falar sobre o martírio, sim ou não? E ele começou a duvidar: Senhor, será que foi o Senhor mesmo ou não foi? E há uns 3 sábados atrás, a gente foi ministrar num encontro com Deus de umas outras igrejas. E aí um dos pastores que estavam lá, naquele dia eu falei assim: Dani, o papai vai sozinho de manhã e eu vou à tarde. Vai com ele para ele não ir sozinho. Ele falou: tá, eu vou. Irmãos, e quando ele chegou lá, no final na ministração, o pastor que estava lá foi chorando até ele e falou assim: eu estou vendo, filho, eu estou vendo os cristãos sendo mortos, eu estou vendo crianças morrendo, o sangue sendo derramado. E ele abraçava ele e dizia: permanece no que eu te confiei. E ele chegou em casa e disse: mamãe, Deus confirmou. E nós estamos preparando há alguns dias módulos sobre o martírio da igreja, a teologia do martírio. E eu quero te encorajar a fazer parte desse estudo. Nós vamos liberar sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os anciãos, sobre cada departamento, porque nós não vamos ser daqueles que não se preparam. Se vier um tempo difícil, nós vamos estar preparados, mas com uma convicção: o reino do Senhor é sempre eterno. Vamos dizer isso? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. É, Jesus! A tua igreja te adora. O teu reino é, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, Senhor! A tua igreja te adora. Oh, xarabacê! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, Senhor Jesus, A tua igreja te adora. meus irmãos, quantos aqui precisam, nesse momento, de uma entrega de sacrifício de louvor? Porque tem corações que ficaram tristes. Eu quero te convidar nessa hora a fazer uma entrega de sacrifício de louvor. E dizer: Jesus, eu sou a tua igreja e eu te adoro. E eu te adoro. Ô Romeu, vem cá ajudar a gente, Romeu. A gente está precisando de um homem aqui cantando. Vem cá, Romeu, por favor. Nós vamos cantar essa canção desde o início. E se você quiser ficar de joelho aí no seu lugar e derramar o seu coração diante do Senhor, você pode fazer isso. Chorar na presença dEle. Dizer: Senhor, me prepara para esse tempo. Habilita a minha vida, a minha família, as minhas mãos. Sá, dá som para o Romeu, por favor. Xarabalabaçô. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore a Ele com todo o seu coração nessa noite. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja. A tua igreja te adora. Adoraremos, Senhor, todos os dias da nossa vida. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Adoraremos, adoraremos com tudo que temos. A tua igreja te adora. Suba o louvor ao Senhor nessa noite. A tua igreja te adora. Acima de Barabacê, Candarabacê. A tua igreja te adora. A tua igreja, Senhor. A tua igreja te adora. Adorarei. A tua igreja te adora. Te adora. A tua igreja te adora. Sim, Jesus. A tua igreja. Você pode agora colocar a mão sobre o seu coração. Senhor, nessa noite nós rendemos graças ao Senhor. 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 Em tudo damos-te graças, Senhor. Em tudo damos-te graças, Senhor. Tudo é para ti, Jesus. O nosso coração, a nossa fé, o nosso sacrifício de louvor, a gratidão do nosso coração. Deus, nessa noite, eu quero orar pelo povo do Senhor, aqui de Chácaras. Senhor, eles são as ovelhas do teu rebanho, os filhos amados do Pai, a quem o Senhor guarda e protege e cuida muito mais do que os pardais.
O Senhor sabe tudo o que nós precisamos. E em Ti, Senhor, nós entregamos a nossa esperança, confiança. Abrimos mão, Senhor, do medo, da tristeza, da frustração e da decepção. E dizemos: reina, Senhor. Reina sobre o Brasil, Senhor. Reina sobre o Brasil, Senhor. Reina sobre o Brasil. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno. 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 Aleluia. Xarabacere que andarabacere que andarabacere. Oh, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ei, Jesus. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. Aleluia. Vem cá, pastor João. Ei, meu Deus, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus bom. Irmãos, a minha gravata. Você acha que eu vou parar de orar pelo Brasil? Você vai parar de orar? Aí é que a gente vai orar mais. Amém? Você pode levantar suas mãos assim. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro minha boca em fé e declaro com ousadia e para todo o reino espiritual me ouvir, que a minha confiança, que a minha dependência está em um nome, Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele o único que morreu por mim, porque foi Ele que também o único ressuscitou por mim, e é o único que vai voltar para me buscar. Obrigado, Jesus. Nessa noite eu declaro que o meu país estará debaixo das minhas orações, das minhas intercessões, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sacrifício de louvor é o que oferecemos em dias favoráveis e dias desfavoráveis. Sempre, Senhor, nós queremos estar diante de Ti, para oferecer não apenas aquilo que sai dos nossos lábios, mas que sai do nosso coração. Amém. Nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor, e assim, Senhor, voltaremos para as nossas casas, Senhor, com essa convicção, Senhor, sem deixar que qualquer notícia nos abale, porque nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra que permanece para sempre. Notícias vêm e vão. Homens vêm e vão. Governos são estabelecidos e removidos. Mas o Senhor permanece para sempre. O trono do Senhor está firmado para sempre. O Senhor reina eternamente. Louvado seja o teu nome. Meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre sua casa e sobre todo o povo do Senhor Jesus, hoje
e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Cadê? Peraí, não. Maria Eduarda, por favor. A Margarete fez um lanche aí para você. Deus abençoe. A Emily também. Deus abençoe sua vida, querido. Vá em paz em nome do Senhor Jesus.